Olá, o programa Mosaico de hoje traz o professor Alexandre Figueiredo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Antes disso, vamos ao videoarte. Até já! A bem da verdade, desenhe o passarinho, para no prato seu ninho sonhar em liberdade. Olá, como anunciamos, hoje temos como convidado o professor Alexandre Figueiredo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Mas, primeiro, Alexandre, seja bem-vindo. Mas aqui posso chamar Alex, né? Pode, amigo Alex. Bem-vindo. Nós somos amigos de infância. Né? Eu quero saudar a todos, né, da TV Otimista, que assistem à TV Otimista, e a equipe aí todinha. E principalmente, né, o nosso mestre-mó, que é Totonho Laprovita, que me fez esse honroso convite de participar dessa conversa, desse bate-papo. Alexandre, eu me preparei para te receber. Ó, tô até com um sapato novo que eu comprei aqui na Casa Pio. Então nós estamos prontos. Tu também? Eu também comprei na Casa Pio também. Eu acho que foi combinado, foi não? Foi. É bom, rapaz. Clóvis Júnior, a gente boa, né? Até liguei pro Pio e lhe perguntei, Pio, me diga uma coisa, tá alguma coisa de desconto lá, né? Era, não podia. Ei, Alexandre, rapaz, agora só assim, no aquecimento tudo. Queijo Bacura, mano. Rapaz, o Bacura hoje, por exemplo, tá na Serra. Passou a foto. Emirton Filho. Emirton Holanda Teófilo Filho. É grande construtor, né? Ninguém sabe. Uma vez nós entramos na fila lá da matrícula da Unifor, né? E do semestre, né? E tava em ordem alfabética, né? A, B, C, não sei o que. E o Bacura entrou na fila dos B. Tá certo? Quando ele chegou a vez dele, nós tínhamos virado à noite indo para Quixadá, São Pedro lá. Aí o Petestado ficou, Bacura, tua fila é aí não, mas tua fila é aqui, não é. Aí eu tá logo me lembrando lá que eu sou Emílio, mas só me chamam de Bacura. Ele tá na Serra, ele tem um sítio lá em Pacuti, né? Ele também. Tá muito bonito lá, chovendo, tá correndo as águas. Lá é água, né? E o sítio é muito bacana lá, quer dizer, não é coisa chique, é o contrário. Alexandre, tu é muito ligado à água, né? Muito. Mas isso daí porque vem porque é de Sobralense, né? Vem já disso, Sobralense, fazenda, né? Tudo. Principalmente isso. Porque eu comecei muito cedo, aos 12 anos, a acompanhar o meu pai nas fazendas. Chico Figueiredo. Saudoso. Grande Chico Figueiredo. E eu fui, inclusive, ficheiro de parede de açude. O ficheiro é normalmente é um menino, né? Pivete, que guarda as fichas dentro de uma sacolinha, para quando toda caçambada que passa, ele entrega aquela ficha para levantar no final do dia, né? Aí eu comecei nas férias, eu ia nas férias, ainda estudava no Sobralense. Aí nas férias eu ia para passar um mês todinho nas fazendas com o papai. Aí, você quer fazer o quê? Não sei o quê, aquele jeitão dele, né?
Eu disse, papai, quem diz é o senhor. Aí eu botou para ser ficheiro. Um chapéuzão desse tamanho, uma sacolinha de pano, cheio de botão comprado no Sena. Sim. Lá no armarinho do Sena, debaixo do Palace Clube. Aí, o fuá que era, né? Era era o alfaiate, meu né? alfaiate. O fuá ia comprava os botões lá, né? Exatamente. Eu ia comprar, sabe o quê? Material de pesca. Anzol, girador, né? Sei. Aquelas coisas, todo dia comprava lá no Sena. E um dia, inclusive, chegou um cidadão lá e perguntando as horas, né? Sei. Aí ele usava o relógio no bracinho dele, né? Aí ele olhou aqui e o cara foi perguntar para ele, né? Mas por que todo mundo usa o relógio no pulso e tudo, o seu usa aqui? Ele disse assim, e aí, quem vai dar corda? Se ele botasse aqui desse lado, né? Eu não sei se politicamente correto a gente pode dizer isso. Pode. Aqui não tem isso não. Aqui tudo é politicamente correto mesmo, tudo. Aliás, esse politicamente correto, às vezes, eu acho muito exagerado, né? Acho porque é radical. É radical, porque eu tenho muitos amigos que têm, assim, algumas deficiências, tudo. E se eu for usar o politicamente correto com ele se sente ofendido. É o caso do Bacura, né, macho? Se o Bacura se ofender com o apelido dele, que foi desde que ele nasceu praticamente, né? O pai dele... Eu passei a chamar o pai dele de Bacurão. E agora o menino dele também é Milton Neto, é o Bacurinho. Mas, por exemplo, desde menino, tu já era assim muito danado e gostava muito de ler, né? Aliás, é uma característica da tua família, né? A leitura. Da mamãe, papai, tá certo? Gostava muito de ler. Todos os meus irmãos leem muito, né? Principalmente o Kiko, né? Tá certo? E eu pegava a sobra das leituras da mamãe e do papai, né? E para ler, naquele tempo era difícil comprar livro, tá explicado. Morando em Sobral, né? Porque o Kiko disse que tu consegue ler 3 livros simultaneamente. É verdade, né? é verdade. Não tem mais aquele... Aí ele disse assim, agora, rapaz, Antônio, ele está exagerando. Eu disse, para que tu quer ler numismática? Isso aí era coisa dele. Coisa dele, né? É coisa dele mesmo, porque... Mas aí mesmo, você está lendo o Kiko é um voraz leitor, moeda, né? para mim, só no Pix. Aí tu vieste morar aqui em Fortaleza, Foi né? em 1969, final de dezembro de 1969, nós viemos para cá, para Senador, para a Avenida Santos Dumont, com Carlos Vasconcelos. Certo. E aqui na frente. Ainda tinha o Palacete do Plástico, né? Exatamente. Tu chegou a entrar no diagonal. Palacete? Cheguei a subir aquela torre. É mesmo? Foi e... Tinha a alma de uma mulher se balançando numa cadeira que dizia, Rapaz, né? eu não vi, porque eu não ia sozinho. Só ia durante o dia. Eu acho que espalhavam isso para menina fazer pra medo, né? Pra não ir, agora né? a escada de madeira é quase toda hipotréfata, né? Mas menino, sabe como é menino, né? Subia pelos cantinhos, tá certo? E tem um dado importante, um fato. Eu participei de um concurso de fotografia do Colégio Cristo. Sim. Que o nosso professor é um canadense chamado André Fortier, gente muito boa, altamente competente, professor de história. Né? As pirâmides do Egito são feitos de arreia, né? de areia, professor, de areia. Aí eu não ganhei o concurso, mas eu bati a foto de contre-plongeur, não é isso? Plongeur, sei lá. Né? Que de baixo para cima, plongeur de cima para baixo. Eu bati a foto do castelo e fiquei entre os 10 colocados, os 10 primeiros colocados. Rapaz, para tu ver, o Colégio Cristos, né? O diretor, né? O Roberto Carvalho Rocha, Roberto né? Carvalho Ele Rocha, tinha uma visão muito, né? E a professora Maria Lúcia, tá certo? E eu convivi muito tempo também com o Eduardo, o Zé, o e Eduardo olha, Tomás e eu, tá certo? A pedido da dona Maria Lúcia, montamos o departamento de eletromecanografia, que foi a semente da Gráfica Cristo. Ele sempre gostava, né? Mas tu chegaste a pegar os ônibus do Cristo, que tinha uma frota, né? Sim. Os ônibus, né? Fui aluno do Rod, né? Roderico, fui participei, a banda eu era bombeiro, aquele que faz
brum, sabe? Depois me botaram como caixa. Tarol não, tarol já fui ainda no Colégio Sobralense, tá certo? Mas aqui o Cristo era a minha vida, macho. Eu passava o dia todinho lá, porque eu trabalhava na eletromecanografia à tarde. A gente estudava de manhã, à tarde, e de noite a gente saía para os piquitinhos, né, os diários, né? Tá certo? Para tomar caipirinha. Caipirinha feita aquele asseio naquela bacia, né? Exatamente. E feito o Clube dos Diários. Dos diários. Foi ali que começou o barracal. Aí foi se estendendo, isso, né? Foi exatamente. até o outro lado, ali nas mesinhas que a gente chamava, né? Aí começou a churrasquinho, né? Tudo. E era a melhor caipirinha do que tinha no Tu acha o segredo daquela caipirinha ser tão boa? Eu acho que era a lavagem do copo, né? Não era porque não passa tinha. de um para o outro. De um para o outro. É muito trabalhoso a barraca sem água. Aí disse, não, peraí, tá aqui, pega aqui. Muito bom. Era bom, e todo mundo se conhecia, não era? Tinha referência. Era Fortaleza, eu digo assim, a cidade quando ela é menor, eu acho que as desigualdades também são menores. Muito menores, praticamente não existia. Por exemplo, pega uma cidade menor, tu que conhece bem aqui o interior do Ceará, tu conhece tudo, né? Foi político, né? Não foi por isso. E você foi também secretário de Recursos Hídricos. Eu andei em todas as cidades para fazer um levantamento da condição hídrica de todas as cidades, né? Inclusive, lá em Assaré, que não tinha água, não tinha uma fonte de água, o Patativa do Assaré nos provocou para fazer um açude lá no Rio São Gonçalo. E esse açude, nós fizemos esse açude, né, a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará, claro, que é uma barragem de concreto rolado, chamado Canoas, que é igual a mesma tecnologia que foi usada para fazer furnas. Inclusive, eles estiveram conosco aqui para radiografar com um aparelho nuclear as rochas para ver as falhas, para a gente preencher com concreto. E nessa condição de secretário de Recursos Hídricos, eu fui obrigado, e tinha mal vontade, bom gosto, de visitar quase todos os municípios, as cidades do Ceará, para levantar a deficiência hídrica e qual a fonte de hídrica. Um poço, uma adutora, aí um canal, a gente tinha que fazer isso. Esse trabalho não foi começado por mim, não. Já vinha desde do IPEDES. Né? O IPEDES foi um grande secretário de Recursos Hídricos. E uma grande autoridade no assunto. E é um gênio, um gênio. E um papo maravilhoso, né? Rapaz, olha, você conversa horas com ele e não percebe isso. Você já percebe que está trabalhando. E a cabeça dele, as coisas dele são geniais. Tá entendendo? Ele sabe de tudo. A nascente do rio Poti, começa com o riacho tal, não sei o quê, atravessa a Chapada da Ibiapaba, até para fazer um lago de fronteira. Uma vez o Pérez me disse um negócio interessante, ele dizendo assim, se Napoleão Bonaparte tivesse conhecido, como é ali depois de Itapajé, Irauçuba, ele teria feito uma batalha lá, porque era o tipo do campo que ele gostava para batalhar. Tem um amigo nosso, que você conhece, tá certo? Bacurau, que nós fomos para o carnaval, Sobral, Parnaíba, não sei o que e tudo. Ele disse que quando chegou em Irauçuba, estava começando um sereno, tá certo? E ele estava no bar do outro lado da pista, da BR-222, e do outro lado tinha uma campina, né? E que o sereno não caía no chão, porque evaporava antes. Eu não sei se é verdade. Claro. Ô, Bacurau, desculpe aí. Viu? Vem cá, Alexandre. Aí chegou aqui, aí tu foste fazer agronomia, né? Fiz agronomia, meu pai era agrônomo e me influenciou muito, certo? Eu andava muito nas fazendas e eu fiz agronomia, depois eu fiz, concomitantemente comecei a fazer administração,
e mudei para Direito. Aí me graduei, me pós-graduei e E terminou sendo professor universitário, né? De Direito, ainda né? sou do quadro permanente Ainda da é, né? Unifor, É. mas não estou mais na sala de aula, né? Sei. Que é a minha praia, né? A sala de aula. Eu sei. Hoje tem uma legião de profissionais competentes aí, todos que se gabam dizendo que, né, que Fernando se ela que Victor foi seu aluno. né? Fernando Victor, seu filho. Foi meu aluno, eu tive muito prazer de ter o Fernando Victor, é um advogado, né, brilhante, viu? Tá certo? Eu tenho o maior prazer, o maior gosto de ter tido o Fernando Victor como na minha sala de aula. É uma coisa boa de ouvir, né? É isso. Vem cá, mas assim, estamos terminando o primeiro bloco, tu não trouxe nada para mim não, mano. Trouxe. Se a gente não cobra, É o seguinte. eu desconfiei. Se a gente não cobra, olha aí. Helder Maia, tá certo? Nós temos uma curriola que se reúne às sextas-feiras da banca de revista. Nós vamos depois fazer E né, lá. Helder Maia criou esse brinde que eu vou lhe dar, que na verdade eu vou lhe entregar como um cachê. Olha, isso é uma cortesia. Isso daí cumpre até um papel didático, viu? Assim, não é cobra não, mas não custa nada o convidado trazer uma lembrancinha, né, para o apresentador, né? Rapaz, que legal. Botando banca. Isso daí tem uma curriola aqui, né? Que se reúne numa banca de revista. Da noite. Aí tem Vende violão. picolé lá. Vende. Aí é bom porque guarda uma cervejinha, né? Começou na cerveja, na geladeira na do geladeira picolé. do picolé. Olha aí, botando banca. Depois, Tu me leva lá, né? Com certeza. Aliás, Você já foi uma vez lá, não foi não? Não, ainda não. Pois vai a próxima Só vez. me enganando. Era pra gente ir hoje, né? Pronto. Mas a gente vai, viu? Tá Você certo. volta já. E estamos de volta aqui com o amigo Alexandre Figueiredo, o Alex, aqui nesse bate-papo maravilhoso aqui. Alex, eu vou te dizer um negócio. Quando eu fazia o básico lá na faculdade, eu dava o maior valor fazer cadeira com a turma da agronomia. Uma turma boa, né? Era a turma mais animada, agronomia e engenharia de pesca, não era? Era a Banda Mel, né, que a gente fazia. E a principal, nossa principal, com outros cursos, era com vocês. Tá certo? Porque tem uma identidade cultural boa demais, a agronomia, né? 70%, 80% dos alunos, eram turma de 110 alunos. Sérgio Gouveia era da tua turma? Sérgio Gouveia? Ora, o Sérgio A figuraça! Alô, Sérgio! Grande abraço! Grande abraço. Continua Figuraça! Aquele fãs da agronomia. Todo dia bota na postagem do grupo. Quero muito bem o Sérgio. Quem era o Dilson Pinheiro era da agronomia? Também, né? Foi nosso colega, Foi. tá certo? Ficou mais tempo, tá certo? Porque ele se dedicava muito à parte artística. Né? Aí ele ficou mais tempo, não se formou conosco, mas ele era da mesma turma nossa. Mas na época, tu se lembra ali, voltando ali pela Bezerra de Menezes, né? Do PC, né? Voltando Bezerra de Menezes para Jovita Feitosa. Voltava pela Jovita Feitosa ou pela Bezerra de Menezes. Quando tinha a bodega, era do Zé Augusto, era que tinha uma cerveja bem gelada, na né? Tiradentes, Entrava, na esquerda. Né? E era o lugar mais frequentado, que a gente levava, inclusive, os nossos colegas professores. Agora, nós criamos lá na Juvita, perto da Juvita, tinha uma mercearia do Almeida. E aí a gente comprava cerveja lá. Aí eu tinha um quintal com um cajueiro muito frondoso lá. E aí eu disse, Almeida, rapaz, deixa a gente botar a mesinha, as cadeirinhas aqui embaixo. Aí foi aumentando a curriola, Zilton Senna. Ziltinho. Tá entendendo? Aí pedimos ele para derrubar uma porta lateral e tornou-se o Bar do Almeida, tá certo? Que é conhecido como Recanto Drinks. Olha aí, rapaz. Tá certo? Aí, mas quando a gente ia com os professores, a gente ia para o Zé Augusto, que era a melhor cerveja. A mais gelada era conhecida, né? Mais gelada. E tinha um garçom pequenininho, né? Isso, exatamente. O garoto que a gente chamava de
Tinha vários apelidos que aqui a gente não pode falar. Para não gastar a cota do Não, politicamente tu sabe correto. como é o povo da agronomia, né? Palavrinha, bem palavrinha. Aí... Era bom demais. Aí, rapaz, todo da agronomia, tudo, aí terminou entrando na política. Quando papai foi deputado 3 vezes, né? Mas no terceiro mandato ele teve um problema grave, né? De cardíaco. Aí disse que não seria mais candidato. Aí saiu procurando entre as lideranças e tudo, quem queria ser apoiado pelo grupo, né? O nosso grupo político lá de Sobral. E ninguém quis. Aí o Walter Parente, vereador, e o Aloysio lá do Posto Brasil, não sei o quê, doutor Chico, por que você não botou o Alexandre? O Alexandre é reconhecido. Tu era muito colado nele, né? Também comunicativo. Na né? parte política eu segurava a pasta para ele, era o segurador de pasta dele, era eu, tá certo? E datilografava, eu fiz o curso de datilografia com a tia Roquinha, uma máquina Remington de 1929. A SDFVH Espaço. Rapaz, carbono, tá certo? Você tinha que bater com força, era melhor bater com batistaca, teco. Uma máquina de escrever é interessante, pessoal, porque tem o seguinte nela, né? Me corrija. Ela já vem com a impressora em tempo real. Exatamente, é instantâneo. O ruim é corrigir. Mas tinha aquele datilógrafo, né? Que ele, né, alinhava até, né? Pois é, exatamente. Aí eu comecei a fazer, papai, para os pronunciamentos dele na Assembleia, ele partia as ideias, eu dividia com ele e datilografava para ele levar, né? Tá certo? E ele gostava muito de registrar nos anais, aí ele já levava a corremonta. Mas quando chegava na hora de falar, ele soltava o papel e dizia o que queria. Rapaz, Alexandre, eu vou dizer um negócio, amigo. Se a gente for falar aqui das histórias aqui de Chico Figueiredo, aí é uma série. É uma série. De várias temporadas. Exatamente. Né? Se tivéssemos a oportunidade, que Deus o tenha, tivéssemos a oportunidade de trazê-lo aqui, que seria ainda melhor. Mas como ele não está aqui, bora contar. Como é a história do motorista que era crente? Zé Eufrásio. Foi. E ele deu uma bebidinha, né? Antes de ir para Sobral, e botou ele para dirigir. Foi o seguinte, nós fomos Nós não, eu não fui não. O papai todo ano ia para o Chitão do Massapê. Certo. A mamãe também ia. Era um dos chitões mais famosos da Zona Norte. Era o Marco, de Massapê. Aí, todo ano. Mas teve um ano que a mamãe não foi. E o papai ia com o motorista. O motorista do papai era o Zé Leite. Zé Leite, O Zé de Fátima Leite. Mas acontece que o Zé Leite quebrou o braço. Tomou umas besteiras lá, um Guaraná quente, lá na bodega do pé, e foi voltar para casa de bicicleta, e a bicicleta também provocou a queda. E ele quebrou o braço. Aí não estava podendo dirigir. Aí nós, né, o Tomás chamou o Zé Eufrásio, que é evangélico, né? Nós chamávamos na época de Sobral crente não ofende não, né? Não ofende não, né? Acho que não. É crente em Deus, nós também somos, né? Somos, Aí, quando foi na volta do Chitão, o papai mandou parar no seu Raimundo, lá no Mumbaba. Para aí, né? Mumbaba, quero tomar saideira. Aí já era com amanhecer no dia, macho. Aí o Zé fala, não, doutor Chico, vamos embora, olha, tá fechado. Ele ia assim, não, mas eu acordo o Raimundo. Aí o Raimundo aí bateu na lateral da porta do Raimundo até o Raimundo abrir. Quando ele abriu lá a mercearia dele, balcão de alvenaria, aquelas prateleiras de madeira, não tinha mais nada para beber, porque todo mundo que foi na ilha bebeu. Só tinha uma garrafa de zinebra. Você sabe o que é zinebra? Raiz de zimbro. Exatamente. É aguardente raiz de zimbro. Eu acho que não existe bebida como aquela mais não. Existe? Pois aí né? papai foi e chamou o Zé Eufrásio, aí o Zezinho lá a gente chama de Zezinho, ele trabalha com tu mais ainda, aí, lá no Maranhão. Aí o Zé Eufrásio ficou no cantinho do balcão, assim, no L, né? Na pontinha. Aí ele disse,
Aí bebeu uma ginebra comigo. Aí o Zezinho, doutor Chico, a minha religião não permite, mas permite você voltar a pé? Ele disse, não, eu bebo. Aí botava um copo de abacatada. Abacatada. Aí botava metade, truco. Quando foi dar a volta, rapaz, o papai já estava, né? Já estava muito parado de bagdar, e o Zé Eufrásio estava assim, bem assim, já, sabe? Seu Chico, Aí- ele tinha o costume, ele ia deitado no banco de trás, né? Exatamente, se estirava atrás, mesmo só tendo 20 Na quilômetros de CD distância. azul, né? Isso, uma C14. C14. Era uma C14. Aí o Zé Eufrásio subiu na estrada e parou bem no meio da pista e ficou olhando para a pista assim. Aí ele disse assim, doutor Chico, olha, eu tô vendo duas estradas. Pois vai pela melhor, do ar. Boas histórias dele são Tem muita boas. história boa, né? E ele na caridade dele, né? Que, aliás, É muito generoso. é até uma característica muito de vocês, né? Obrigado. Mas ele, às vezes, ele viajava e tinha um negócio de levar caixão, né? Era urna funerária, né? Era Exatamente. Ele ajudava na muito as caminhonete, pessoas mais necessitadas das cidades de que ele era votado, mas ele fazia isso por generosidade. Generosidade, pois é. E aí o cara não tinha dinheiro, a família tinha dificuldade, aí ele providenciava vaga no E hospital saía dando aqui. carona, né? Era o pessoal na estrada, né? Também fazia Também, isso. né? é. Que eu sei, não tem uma história dele que ele ia levando um caixão, né? De fumo. Zé Leite. Zé Leite, né? É, aí vinha um bebinho lá em cima. Isso. Aí na hora começou a chuviscar. Não, o Bebi pediu carona no Pediu, acostamento. Aí ele, para aí, Zé Leite, vamos levar. Aí não cabia mais dentro da boleia, né? Foi lá atrás. Aí ele disse assim, pode subir. Na caçamba. Aí o cara subiu e tinha o caixão lá atrás, amarrado pelas alças, né? É. Aí o cara ficou, mas Maria. Aí depois, Maria, esse homem é doido, me botou aqui. Mas acontece que a carona na caminhonete e tudo. Aí começou a chover, macho. Começou a chover, aquelas gotas que vai. Aí ele, Batia mesmo, pois né? aí ele pegou e bateu no caixão de um lado e do outro. Ele disse, tá oco, não tem nada dentro não. Aí desatarrachou aquelas borboletas, né? Desatarrachou as borboletas, levantou uma parte e viu só Chibungou. o viludo dele. Só o veludo, O veludo dele. Orando com travesseiro Aí ainda. ele tirou a tampa em tupo, aí daí puxou a tampa, né? Quando chegou perto de Irauçuba, isso foi antes de Itapajé, né? Ali pelo São Luís do Curu. Sei. Aí, quando foi perto de Irauçuba, tinha outro lá, e no meio da chuva, sabe, aí pedindo, desesperado, porque não passava carro. E pediu carona. Papai, para, doutor Chico, vai lá com o outro lá atrás. Aí, pode subir, pode subir, tem um colega seu aí em cima. Só que o cara subiu e Colega, ele achava que o era cara de fumo. subiu e não viu ninguém, só viu um caixão e disse, Ave Maria, esse homem é doido, me botar aqui junto com um defunto. Aí, mas você vai se acostumando a chovendo, sentou-se ao lado do caixão. De costa pro caixão, sabe? É gastado. E aí o Zé Leite pisou. Rapaz, embora, passou por aí. Com a chuva até batia a tampa do caixão e tudo. Aí foi diminuindo, uma coisinha foi diminuindo. Né? Ixi, aí chega aquele Aí solzão esquenta. o cara dentro do caixão levantou a tampinha assim, bem devagarinho. Aí para olhar assim, aí viu as costas do outro, aí botou a mão no ombro dele e disse assim, a chuva parou. O cara pulou da caminhonete. Ainda bem que não estava muito rápido. E tem a outra história. O papai viajou para Recife. Aí tinha um paciente aqui em Sobral nas César Caldas. E ele adoeceu e foi a óbito, infelizmente.
E aí o Zé Leite chegou e disse, como é que nós vamos fazer? Ele disse assim, não, vamos liberar, eu vou lá e tudo. E aí fomos, compramos um caixão na funerária, era vizinha, espécie de luxo. Certo? Ali. Aí nós botamos dentro da caminhonete e o Zé Leite foi levando, né? A Sobral. Quando chegou na Calcaia, passava por dentro, tinha o postal da polícia rodoviária, né? Aí o guarda viu o caixão atrás. Aí mandou parar, né? Aí o Zé Leite parou. Foi uma gentileza, todos os dois já se conheciam. Aí disse, cadê a guia? Aí o Zé Leite disse, quem guia aqui sou eu. Ele disse, não, a guia do defunto. Para levar tem que ter a guia. Aí o Zé Leite, não, meu senhor, não me entregaram nada, não, inspetor, não me entregaram nada de guia para eu levar. Não, mas olha, eu não faço muita questão. Não, então você vai ter que estacionar aí para poder não sei o quê. Não, vamos fazer o seguinte, eu não estou com muito interesse de levar, não, que eu estou indo para casa, eu posso deixar ele aqui. O guarda foi isso. Não, pode levar, depois você traga, amigo. Muito chora. O Zé Leite muito fiel ao seu Chico, né? Demais, Eu me lembro do seu Chico, né? Assim, já na UTI, nos últimos dias dele, eu fui fazer uma visita, eu e o Kiko na UTI para falar com ele. E ele regulava o... Foi. E ele disse para o Kiko, né? Eu achei interessante que ele estava dentro da UTI, o Zé Leite, assim, no bolso com a revista assim dobrada, as piadas do Costinha. Era mesmo, agora eu nem me lembrava desse detalhe. Foi. Aí o Kiko disse assim, Zé, tudo bem? Eu disse, tudo bem, ó, doutor, mas eu vou dizer, esse aparelhozinho ali, o senhor sabe que tem que ter de mecânica. Tá fora do tempo, viu? Aí o Kiko, não vá mexer, homem. Não, eu já dei uma regulada assim, homem, pelo amor de Deus. Ele ficou contando a queda das gotas. Era. Então ele ficou, viu que tinha um tempo, né? E o soro vai secando e vai diminuindo aquela. Pegou, né? Aí vai diminuindo, vai aumentando a diferença e aí ele mesmo regulou. É bom demais. Ei, vamos parar um pouquinho por aqui, beber um pouquinho d'água, né? A gente volta já, viu? Até já! E estamos de volta aqui, já no bloco derradeiro, aqui com Alexandre Figueiredo. Alexandre, passou rapaz, tão rápido. passa, né? Era. Mas depois daqui a gente continua, né? Todo, né? Diga. Ei, Alexandre, mas na política tem uma coisa interessante, não é? Você como deputado estadual, você teve a história da Constituinte, né? Foi a Constituinte estadual, teve a federal em 88, quando ela foi promulgada em 5 de outubro, nós começamos a Constituinte estadual. Mas já era 5 de outubro de 88, e já os trabalhos praticamente começaram, eram preparatórios, começaram mesmo em 89. Alexandre, foi uma dedicação. Eu me lembro, ninguém via mais o Alexandre. Era de manhã, de tarde, de noite. E eu me apeguei com as pessoas que conheciam mais. Nesse tempo eu ainda não tinha conhecimentos jurídicos, eu ainda não estudava direito, tá certo? Aí era Roberto Martins Rodrigues, que eu aperreava esse povo. Valdir Pontes Filho, tá entendendo? Só gente da alta história, alta competência de jurídico. E eu passava o dia apunhando meu cunhado, o Álvaro Augusto Costa. Álvaro Costa, né? Ribeiro Costa, né? Ribeiro Costa, é primo legítimo do Tasso e do Cabeto. Aí, só que o Ribeiro, o Costa dele, era do pai do doutor Álvaro Costa. O Ribeiro é que é da Dona Wanda, irmã da Dona Maria de Lourdes. Da Maria de Lourdes. E Dona Wanda, musicista, né? Exato. Professora, era chefe do conservatório. Isso, ela foi chefe do conservatório. Foi ela que agregou esse povo do pessoal do Ceará, iam se reunir lá para poder fazer as coisas. Rapaz, ela devia ter ensinado o Gutinho a tocar piano, né? O Gutinho canta, pelo menos, né? O Gutinho, ele é preparado para qualquer instrumento.
Grande figura. Alô, Elemento! Grande Guto! Grande abraço, rapaz. Rapaz. Pois é, aí na Constituinte é. era. Aí de noite eu me reunia, porque eu era o líder da bancada majoritária. Certo. E o Nilo Sérgio Bezerra era líder da bancada bancadas minoritárias. E nós dois nos encontrávamos toda noite para discutir as emendas. Tá entendendo? Na verdade, era 3. Que era ele, eu e um rapazinho que caminha, como é Johnny Walker. O John Walker, né? Joãozinho Andador. El Caminhador, El né? Caminhador. Barra Roja. E a gente se encontrava um dia na casa dele, isso todo dia. Um dia na casa dele e um dia lá em casa. Porque senão ficava acabando os tacos só de um. E no outro dia, de manhã cedo, a gente já ia para o plenário para rediscutir alguma coisa com alguns deputados que tinham mais interesse, está entendendo? E foi um trabalho muito suado, porque a gente se dedicava o dia todo. Olha, às vezes uma sessão do plenário terminava 11, 12 horas da noite. Arthur Silva era deputado? Era, sim, constituinte. Constituinte, né? Gente boa. Foi meu consultor, muito tempo consultor literário. Arthurzinho. Um grande abraço, meu irmão. Eu sempre me encontro com ele. Agora eu pergunto às filhas dele, eu digo assim para as meninas, assim, pergunta teu pai qual é o livro que eu tenho que ler agora. Né? Ele sempre foi meu consultor literário. É um erudito, o Arthur é um erudito. Eu tenho muito prazer de conversar com ele. Júlio Rego era também? Júlio Rego, ele foi presidente da Assembleia depois. Mas era constituinte também. Era constituinte. O presidente mesmo era o lá de Tauá também. Não, Aquiles não, né? Aí o doutor Júlio foi presidente depois, tá entendendo? Não foi presidente da Constituinte. Foi presidente da Assembleia mesmo. E eu fui o primeiro secretário, né? Eu fui o primeiro secretário. Tu era um dos deputados mais novos, né? Eu era o terceiro, né? O mais novo na época era o Hilário. O Hilário era o Hilário. Agora, o mais novo de todos nós na história da Assembleia foi o Marcos Carlos. Ele entrou na Assembleia com 22 anos. Gente boa, Marquinhos. Antônio Câmara, o presidente da Constituinte. Câmara. Lá de Tauá. Que era assim com o doutor Júlio. Ó, assim, ó. Que Deus tenha o doutor Júlio. E se o Antônio Câmara estiver nos vendo, do um abraço. Júlio Rego eu fui amigo, era sobrinho dele? Era como era? Que era engenheiro? Não, é sobrinho. Sobrinho, né? É o Rego Neto. O Rego Neto, né? Trabalhou comigo. Trabalhou contigo quando eu conheci. Infelizmente já partiu, né? Que Deus o tenha. Grande figura. José Rego Neto. Aí, rapaz, mas foi um desafio, não foi? Foi um grande desafio, porque havia muita polêmica nas matérias. A Assembleia, as galerias eram lotadas todo dia com categorias que estavam defendendo, pleiteando matérias e tudo. Tinha época, por exemplo, tinha eleições lá para a mesa diretora, tudo que lotava, parecia um jogo, né? Lotava e tinha até negócio de zabumba, né? Lá e tudo, para poder as torcidas para eleger um candidato ou outro, porque no final das contas ficavam só 2 mesmo. Pelo menos no meu tempo e do papai, que eu acompanhei, tá certo? Foram 5 mandatos. Eu toda a vida terminava, às vezes aparecia, né, o do meio, mas toda a vida terminavam só 2. Que era um grande orador, assim, não tinha mais, né? Tinha Antônio dos Santos. Antônio dos Santos. Foi o maior orador que eu vi na Assembleia Estadual, na Assembleia do Estado, foi Antônio dos Santos. Ele é brilhante, tem muita verve, tá entendendo? Convence mesmo. Se comunica bem até calado. Isso, e é muito bem. E ele é muito bem-humorado. Demais, então, demais. Olha, Antônio, se você estiver nos vendo, Toinho! Grande abraço.
É um grande orador. Grande orador. Tinha outros, era. mas como a referência como orador mesmo, na minha época, Antônio dos Santos. Ele foi presidente da Assembleia, não foi? Foi também. Também, né? Foi antes, quando foi colega, quando o papai foi colega dele. Tá certo? Foi antes. E ele O Luiz era dessa época? Como? O Luiz Pontes era? Não, o Luiz Ponte foi na minha época. Na tua época, ele era né? líder do governo. Era. Ele era líder do TAF. Mas ele foi do constituinte? governo TAF, Foi desculpa. constituinte? Foi Também constituinte. Trabalhou muito conosco, É. porque ele liderava a bancada, né? Eu liderava a bancada majoritária, né? Que era a agregação, e ele liderava a bancada que apoiava o governo do Estado, né? Grande figura, olha Luiz, ó. Estamos aqui pensando em você. Um abraço também. A gente se fala muito, tudo, ele sempre liga, tudo. Grande figura. Falo com ele. Ei, Luiz, já comeu um franguinho hoje? Doido pro frango, né? Que eu como diariamente. Pois é, e nós saímos uma vez de Massapê, fomos para a festa com o Reginaldo Rossi. Lembra? Foi! Aí fomos bater no seu sítio, na Nova Tórtora. Estava nessa na jipada mesmo. Aí dormi lá, dormi assim, porque foi um restinho de... O restinho, quando deu feto já tinha... Aí Luiz estava conosco, levou até lá na casa do tio dele, Foi. tá certo? E foi uma farra grande demais, inesquecível, porque o Reginaldo Rossi desceu, lembra? Foi. Desceu do pódio e foi sentar conosco. Foi. Aí cantou ainda uma coisa dele, eu não me lembro. Tirou a brincadeira com o pessoal lá. Tirou a brincadeira, passou um bocado de tempo lá. Tomava uma. Era um cara brilhante também, genial. Tá certo? Falava francês fluentemente. Ele foi criado por franceses, né? Pelo casal francês de Recife, né? Pois então, nós tivemos esse episódio. Começou no rock, né? Depois nós tivemos esse episódio muito fortuito, lá com o Luiz e o Reginaldo Rossi lá conosco, tá certo? E a gente lá, e conversando, e batendo papo, e ele cantando na nossa mesa. Foi. Rapaz, são muitas histórias. Aí termina isso, aí chega na tua vida o Tribunal de Contas do Estado, né? Foi o seguinte, foi uma coisa inesperada na minha vida. Na verdade, logo eu saí da política espontaneamente, né? Não me candidatei em 94, aí tinha uma expectativa de reeleição, seria o meu terceiro mandato, mas eu lá, 3 anos antes, eu avisei, 4 anos, né, em 90, quando o papai morreu, em dezembro de 1990, eu reuni a família, as lideranças políticas da Zona Norte que nos apoiavam, tá certo? E comuniquei. Disse, olha, e chamou 2 amigos para anunciar. Eu fui eleito, eu fui diplomado. E chamou 2 amigos para comunicar essa sua decisão. Exatamente, as lideranças. 2 amigos. Eu e o Bacura. Sim, não foi? Meus irmãos, amigo e irmão foi. Aí eu comuniquei que não seria mais candidato em 94. Foi um rebuliço danado, um rebu. Tá certo? Porque não queriam, que não sei o quê. Aí eu disse assim, não, e vejam aí entre vocês quem é que vocês querem indicar, que eu faça a indicação formal junto ao partido e o meu apoio dentro dos meus limites, tá certo? Políticos, terão o meu apoio. E terminaram escolhendo a esposa do Tomás, a Cândida, minha cunhada, que foi a 5ª mais votada na época, tá certo? Aí, quando eu saí da Assembleia, eu voltei para as fazendas. Fui trabalhar nas minhas fazendas lá, né? O que sobrou para nós, né? Para mim, né? E estava me dando bem, né? Já gostava da coisa, já trabalhava na coisa com o Chico Figueiredo, tá entendendo? Mas aí surgiu uma vaga, no começo de 95, surgiu uma vaga no Tribunal de Contas do Estado, porque um dos conselheiros se aposentou compulsoriamente, tinha que sair. E essa vaga, já na nova Constituição, era a primeira vaga no Brasil e que seria indicada pelo Poder Legislativo. E o deputado Marcos Carlos tomou a iniciativa de fazer um abaixo-assinado. Marcos, grande abraço, prazer, minha gratidão, tá certo? Mas eu colheu as 32 ou foi 38 assinaturas, eu não me lembro. Mas eu não queria ir não, sabe? Eu não queria, eu resisti no começo.
Queria continuar nas fazendas, aquela coisa toda, mas a pressão foi tão grande de familiares, amigos e tudo, que eu terminei aceitando. Né? Rapaz, olha, você não pode perder, tem um lado de interesse também. Tu levaste o Edmundo, Já estava comigo. já estava contigo, você levou, Desde né? 1900, gente Edmundo boa, já Edmundo trabalhava Monte, comigo desde né? 1989. É Monte, né? Mas o nome dele é Cavalcante, mas ele é Monte do avô. Do avô, Do avô, e, né, claro, da mãe, né? Da mãe, gente boa demais. Grande figura, está comigo ainda, né? Até, Hoje tu és o decano, né? sou o Chamado, decano, né? sou o decano e também às vezes me chamam de dicana, né? Não sei por quê. Esse povo é maldoso. Povo né? Você sabe como é, né? Gosta de falar da gente, né? Às Boazinha vezes, essa vodka, né? rapaz, muito boa e tá cheirando muito bem, viu? Hoje é sexta-feira, viu? Aí eu terminei aceitando. O interesse que eu estou falando é porque disseram assim, rapaz, olha, você vai perder uma chance, um cavalo montado, selado, ou aliás, um cavalo selado, de um cargo vitalício, que são um dos cargos mais importantes do Estado. Então, a minha mãe fez o arremate. Né? Eu já estava praticamente nomeado diretor-geral do DENOX, que eu também não queria, mas o senador Beniveras me indicou. E o presidente... Você já tinha, vamos dizer assim, se havido muito bem na Recursos Hídricos. Exatamente. Né? Foi uma experiência... Era natural, né? Foi uma experiência maravilhosa, tá certo? Só em eu citei aqui, eu vou citar essa referência. Só em eu ter conhecido Patativa do Assaré, ter ido à casa dele várias vezes e ter feito açude. Não fui eu fui a Secretaria de Recursos Hídricos, projeto. A barragem dele, a barragem de Canoas, já é para mim uma coisa que um fato. Olha, estou me arrupiando aqui. Mas aí interessante, no Tribunal de Contas, você foi presidente lá. Fui vice-presidente, fui presidente, vice-presidente, tudo. E deu uma grande contribuição com o Instituto Plácido Castelo. Sem dúvida nenhuma. Foi uma proposta minha, na minha iniciativa, com o apoio do doutor Estênio Dantas, tá certo? Outra grande figura, tá? E do doutor Júlio Rego também. Aí estávamos fazendo a primeira lei orgânica do tribunal, não tinha lei orgânica. E no último artigo da lei orgânica, eu pedi para inserir uma proposta da criação de uma escola de contas, que é o Instituto Plácido Castelo. E que está dando uma grande contribuição aqui, sem né? Dúvida, o Estado do Ceará. Dúvida. Uma grande cultura, diga assim, até cultural, a partir do Ceará, né? Porque exatamente. Porque tem, inclusive, uma dimensão nacional. Alexandre, Santos Passa, foi bom para você? Excelente, rapaz. Olha, Totonho, eu fazia tempo mesmo que não tinha sido tão bom para mim. Rapaz, o instante passa tudo, mas vamos continuar conversando aí, né? Ainda tem vodka aqui. Tem. Agora bom um gelinho, né? Tira o gosto do caguado, né? Rapaz, tira o aroma também. Pois esse é o professor Alexandre Figueiredo, conselheiro do Tribunal de Contas e meu amigo. Amigo e irmão de infância. Obrigado, Alexandre. Valeu. Até o próximo.